te atualiza sobre esse tema e fala também do Palmeiras, com informação importante sobre Vitor Roque. Bora te atualizar também sobre o objetivo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de Vitor Roque. Centroavante de 155 milhões, até agora ainda não vingou, gerando preocupação em muitos torcedores do Palmeiras. Há uma discussão sobre perfil do centroavante. O Vitor Roque não é aquele camisa 9 de ofício que gosta de jogar de costas para o gol fazendo pivô, que é basicamente aquilo que o Abel sempre esperava de camisas 9. Mas como o Abel concordou com a contratação e um investimento de 25 milhões e meio de euros, dá para imaginar que o Abel preparará um esquema para que o Vitor Roque possa ter melhores resultados. Até aqui 6 partidas com nenhum gol e nenhuma assistência. Seu melhor momento foi ao cavar um pênalti que não aconteceu contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, resultado que assegurou a classificação para a grande decisão, até porque o Veiga converteu o pênalti marcado na oportunidade. A Federação Paulista, com um enorme atraso, chegou a divulgar e confirmar que não houve o pênalti, que ele foi marcado de forma irregular. Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, soma 415 minutos, 5 partidas como titular, a última delas como reserva no confronto contra o Sport. Os números já são inferiores ao da sua passagem pelo Betis. Acho que é necessário paciência e prudência. Vitor Roque tem enorme talento, vai precisar de um pouco mais de tempo para readaptação. E você, o que pensa sobre o Vitor Roque? Já largou, já desistiu ou ainda acha que ele pode dar conta do recado? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual o objetivo alviverde no Super Mundial de Clubes? A pergunta foi feita ao técnico Abel Ferreira, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, nós temos um objetivo muito claro. Primeiro, é passar da fase de grupos. E isso vai depender da forma como nós formos encarando cada um dos jogos. Importante dizer que a simples presença do Palmeiras no Super Mundial de Clubes assegura 87 milhões de reais. Cada vitória na fase de grupos garante mais 12 milhões de reais e em caso de empate, 6 milhões de reais. E a passagem para a fase de mata-mata pode fazer com que o Palmeiras fature cerca de 150 milhões de reais. Há muito dinheiro em jogo e eu gostei do grupo do Palmeiras. O Verdão tem adversários complicados como o Porto contra o Inter Miami, mas é possível imaginar o Palmeiras passando para a próxima fase. É bem verdade que para isso o Palmeiras vai precisar melhorar o nível do seu desempenho. Você, torcedor alviverde, acredita na classificação pro mata-mata? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Tudo bem, Abel, boa noite. Um jogo, acho que bom, né? Depois de algumas partidas um pouco mais abaixo. Hoje um jogo de muita produção, mas a gente volta naquela questão de eficácia. Mas, de qualquer maneira, te agradou o que você viu hoje mais do que nas outras partidas, especialmente o segundo tempo, que foi de muitas chances criadas e um bom volume de jogo? Olha, obrigado pela pergunta. Para te ser muito sincero, eu não vejo nenhuma equipa no futebol brasileiro com essa fluidez toda de jogo, porque na minha opinião tem a ver com o que já falámos 500 vezes, portanto eu não vou falar aqui mais uma, porque eu entendo o que estás a dizer, precisamos de dinâmica, fluidez, velocidade, discernimento, criatividade, isso vem muito com a frescura, tempo de recuperação que nós não temos, e o treinador do Palmeiras, vocês têm visto, porque já o fez no início do ano. O Paulistão deixou-nos muitas marcas, sobretudo em termos físicos. É uma competição que temos que pensar muito bem internamente enquanto clube, porque quando vamos na máxima força, como fizemos, quando temos que ir atrás, os danos colaterais dessa competição, para mim, enquanto treinador, foram too much, foi muito. E portanto hoje, dentro daquilo que é a nossa perspectiva, voltamos a trocar 2, 3 jogadores, como já tínhamos feito no Sport Recife. A equipa começa a pegar um pouquinho mais de confiança, mais dinâmica, ainda com 2, 3 dias de recuperação. Eu acho que há muito espaço ainda para a nossa equipa continuar a evoluir, há muito trabalho para fazer.
sem tempo de treino, fazer o que continuamos a fazer, analisar a equipa, mostrar vídeos aos jogadores, perceber algumas dinâmicas e esperar que ninguém se magoe mais, porque a este ritmo não vai ser fácil termos jogadores disponíveis para jogar 18 jogos em 2 meses. No jogo do Recife ficámos sem o Lucas, hoje ficámos sem o Veiga, já tínhamos ficado sem o Rios, que não foi ainda bem que foi uma coisa não tão grave quanto se pensava. Isso a mim preocupa-me muito, porque eu concordo contigo, queremos todos ver um futebol, e porque eu adoro futebol intenso, dinâmico, fluido, e estamos a demorar a chegar lá, mas na minha opinião, desculpem dizer-vos isto, sim, andamos ainda a entrosar a equipa, trocamos muito, mas não tem. E há outra coisa que também vos quero dizer, não há jogos fáceis hoje em dia, são difíceis, cada palmo de terreno é disputado de forma agressiva, como ainda foi hoje, uma equipa que nos fecha muito bem os espaços, uma linha de 5, 3 no corredor central, mais 3 na frente, com 2 na frente à espera das transições. No início do jogo foi complicado, porque o tanque está cheio, quase como um combate de boxe. A gente ataca, eles defendem, eles atacam, nós defendemos, até que a partir do momento que nós conseguimos abrir o jogo, fazer um golo, acho que as coisas ficaram mais fáceis, como tu me disseste muito bem. Podíamos, devíamos e temos que matar o jogo, sob pena depois, como foi na final do Paulista, como foi aqui com o Corinthians, tivemos não sei quantas finalizações e o Corinthians foi lá uma vez e fez um golo, e o futebol é isto, no final que conta a eficácia, mas estamos no caminho certo, mas muito trabalho a fazer. Abel, boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Ainda em cima desses pontos que você está levantando, né, o sorteio hoje da Copa do Brasil colocou o Ceará como adversário do Palmeiras, então somando todos os jogos, viagens de ida e volta... Quem foi que foi tirar a bola? Quem foi o gajo que vai tirar a bola? Todos os anos a mesma coisa. E aí o Palmeiras... Não sabia, estás-me a dar uma olhada porque eu não sabia. O Palmeiras... Vê se substituímos esse que vai tirar a bola, porque todos os anos o gajo tira a bola errada, meu. Esse gajo está a dar azar aí ao Palmeiras. E o Palmeiras esse ano, antes da Copa do Mundo de Clubes, terá que percorrer até lá mais de 26 mil quilômetros de ida e volta nas viagens, com pouco tempo de preparação. Mas olhando para o que foi, principalmente a entrada do Felipe Anderson, ele jogando pelo corredor, você acredita que, como você mesmo disse, né, ainda está buscando o melhor, buscando alternativas, mas hoje você começou a ver mais uma luz nesse túnel de alternativas para o Palmeiras? Boa noite. Olha, para ser sincero, acho mesmo que aquela é a posição onde ele nos pode dar mais. A verdade é que é bom para ele, é bom para os torcedores também passar algum carinho para o Felipe Anderson, porque nós jogamos juntos, é isso que eu quero dizer aos nossos torcedores, obrigado por terem vindo, nós jogamos juntos, eu sei da exigência deles, ainda hoje estava ali o Gabriel estava aí, o Gabriel Jesus, estava a dizer, mesmo depois de tudo que vocês ganharam, eles aqui não facilitam uma. Disse, tu conheces bem a casa, conheces bem os nossos torcedores, e os nossos jogadores sabem perfeitamente disso, mas é bom vê-lo mais dinâmico, mais feliz, porque é muito mais fácil, estou sempre a dizer isto, quando as pessoas têm um pouquinho de paciência, porque ele tem qualidade, ele já jogou em clubes extraordinários. É verdade que este ano, em função das lesões que nós temos tido, ele tem andado a saltar, já jogou a 7, já jogou a 11, já jogou a 10, agora já é o que é, em função das lesões, e se calhar tem sido dos jogadores que eu mais tenho prejudicado em função das necessidades que a equipa precisa, em função das lesões que nós vamos tendo, mas é bom vê-lo a fazer um bom jogo. Acho que pode jogar muito bem ali, mesmo até fechar o corredor como lateral, sinceramente, como fez hoje, quer atacar, quer a defender, porque ele é um atleta robusto, físico, com técnica, que nos pode ajudar ali também. Mas voltando um pouquinho atrás, essas viagens, né, depois vocês cobram, a equipa tem que jogar, como o teu colega que estava aí, que já saiu, a equipa tem que jogar bem, tem que jogar fluida, mas não há milagres. Acaba por ser um desgaste tremendo, físico, e não só físico, sobretudo mental,
porque de jogos de 2 em 2 dias, com essas viagens todas que dissermos, tu não dormes, e nós sabemos, eu sei, a ciência diz-nos, o sono é dos elementos mais restauradores e recuperadores daquilo que é as nossas capacidades físicas, e andamos a viajar, a chegar às 4 da manhã, às 3 da manhã ao CT, enfim, é o que é, e nós estamos aí para a luta, temos que ser resilientes, por cada guerreiro que cai, outro se há de levantar, e vamos com tudo o que temos e com todos os recursos que nós temos. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Você tem uma parada dura já no sábado, então amanhã recuperação, bate-papo, um esquema, de repente um time diferente. Hoje o torcedor, infelizmente, não consegue escalar o Palmeiras de 1 a 11 devido a esse calendário, né? Depois Fortaleza, Internacional e Bolívar. Nem eu. A minha pergunta é o seguinte, essa espinha dorsal, você está conseguindo já encontrá-la, ou vai ser difícil devido à falta de treinamento, ou vai tentar encontrá-la durante os jogos? Não, eu acho que a melhor forma é falar com os jogadores, senti-los, perceber que há jogadores que são mais robustos do que outros. Por exemplo, hoje vimos um Facundo. Eu entendo os nossos torcedores, é outro que tem que jogar do outro lado e anda a jogar emprestado do lado esquerdo. Mas é um campeão, tenham a certeza disso que eu estou a dizer, é um guerreiro também, joga onde for preciso. Se lhe derem as luvas, ele até no goleiro vai, apesar de ser baixinho. Mas nota-se, já tem, não sei, vem com 4, 5 ou 6 jogos seguidos, é o jogador que nós mais temos utilizado, mas ele é robusto, ele é resistente, mas os torcedores têm dificuldade, eu também tenho. Ainda ontem estava em casa, a minha mulher estava na cama, peguei no caderno, comecei a fazer equipa, ela começou a olhar para mim, eu disse, não me queres dar aí uma ajuda que eu tenho que pensar. Ela, não, jogas com os mesmos, eu disse, não pode ser assim, então para jogar com os mesmos sempre que não pode ser. Mas está a ser um desafio novo para mim também, e para os nossos jogadores. Por um lado, eu sei que eu arrisco quando eu troco, mas por outro também digo aos jogadores que confio neles, como ainda foi hoje o Alá, preparem-se para jogar. E se por um lado esta rotatividade, entre aspas, pode tirar alguma dinâmica à equipa de entrosamento, mas por outro tenho a certeza que dá aos jogadores um ânimo e um espírito de eu sei que o treinador me vai meter, eu sei que tenho que preparar, eu sei que amanhã eu vou jogar, e isso também nos ajuda a ganhar jogos. Não é só a parte física, a parte tática, mas é também este espírito, esta mentalidade e esta oportunidade que eles sabem que o treinador lhes vai dar, seja dos mais velhos ou mais novos, e isso é bom para mim e é muito bom para eles estarem sempre preparados para jogar. E segundo, de certeza que sábado vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogar como sempre fazemos, na máxima força. Abel, boa noite. Léo Lebre, da TV Globo. A gente estava conversando ali, né, escutando você falar sobre a criação de jogadas e tudo, e o que a fase dos centroavantes, principalmente, né? O Vitor Roque, que chegou e ainda não conseguiu marcar, até fez o gol anulado por impedimento. O Flaco, que tem entrado, tem sofrido também um pouco para conseguir marcar. Marcou no último jogo contra o Sport, mas hoje teve a oportunidade de matar o jogo, também foi difícil para ele. Queria que você comentasse especificamente sobre isso. E se me permite só mais uma, sobre o Richard Rios. Teve alguma conversa no vestiário ali no intervalo? Como é que foi a relação dos outros jogadores quando vocês chegaram no vestiário no intervalo do jogo? Obrigado. Olha, a verdade é que nós não podemos mentir, os centroavantes vivem de golos, não é? Mas eu como treinador, há muito mais trabalho por trás só de fazer golos. E às vezes é uma questão só de paciência e de timing. Era bom, e acho que hoje, no meu computador, no meu VAR era golo, no meu. Onde eu tenho a minha câmara, que nós filmámos o jogo de cima, no meu VAR era golo, no meu. Frame, né? Onde é que, no momento que bate a bola, a câmara de lado, enfim. No meu VAR é golo, no meu. Mas eu estava-te a dizer que dá confiança aos jogadores, mas eles sabem que nós acreditamos neles, quer o Lopes, quer o Roque, são jogadores com características diferentes, que podem jogar juntos também. Não foi preciso hoje, mas se fosse preciso, eles são jogadores que podem jogar juntos. Eu acredito muito neles, o clube também acredita muito neles. São dois jogadores jovens com uma margem de progressão absurda,
Mas claro que os golos trazem confiança e eles precisam disso, mas eles sabem que quer os jogadores, quer o clube, quer o treinador confia neles, e vamos continuar a fazer o que eu disse ao teu colega, analisar jogos, ver qual é o melhor caminho para eles fazer golos e meter as bolas lá dentro, não é? Eu acho que, por exemplo, o Flaco entrou pouco tempo, mas às vezes é isto, eles têm que estar preparados, pouco tempo, mas teve 2 para fazer, não é? E é isto, eu tenho a certeza que ninguém mais do que os 2 querem fazer golos, mas sem criar essa ansiedade, eles vão aparecer de forma natural, continuar a focar no nosso trabalho, nos processos, nos caminhos para o golo, as boas desmarcações, aparecer nos timings certo, porque elas vão aparecer e quando entrar, de certeza que eles vão ficar contentes e seguramente nós também. Olha, o Rios, quem sou eu? Quem sou eu para dizer o que é que seja o Rios? Há uma coisa, eu estou sempre a dizer que o futebol não é igreja, estou sempre a dizer que o futebol é mágico pelas emoções que nos cria a todos nós, e o espetáculo é isto, é emoções, e às vezes os jogadores, como os treinadores, têm reações que nem pensam, são reações a alguma coisa que ouviram ou que alguém disse. Mas o Rios é um coração top, é um miúdo que trabalha muito. Vocês viram que rapidamente ele fez as pazes e isso não há como a gente pedir desculpa quando erra, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ele não é perfeito. E vocês viram depois também o carinho dos torcedores e não há como, quando erramos, eu acho que a atitude mais nobre, porque não há outra forma de pedir desculpa e de procurar aprender com o que aconteceu para da próxima vir mais forte. E acho que o público e o Rios, porque eu não tinha visto na hora do golo, portanto é que começou a segunda parte e eu comecei a ver toda a gente a assobiar e se não fosse o Castanheira a bater comigo, eu disse, não estou a perceber, estão a assobiar os nossos jogadores, não estou a entender. Ele disse, não, o Rios teve um comportamento que não devia ter tido, mas foi bom, as pazes que se fizeram, no final o público reconheceu, ele pediu desculpa e mais uma vez nós jogamos juntos. Nós precisamos muito dos nossos torcedores, nós precisamos muito da vibração dos nossos torcedores. Nós para ganhar títulos, nós para ganhar campeonatos, nós para ganhar competições, eles têm que ser o 12º jogador, porque nós precisamos muito, e volto a dizer, os nossos torcedores são a alma, são a energia, sabem aquela pele de galinha que eu muitas vezes falo aqui, e eles trazem-nos essa energia extra, que quando estamos a jogar com a bateria a 60% e 70%, porque vamos jogar este ano muitas vezes, vamos precisar desse empurrão, mas acho que as coisas ficaram resolvidas onde têm que ser resolvidas. Foi no campo que ele errou, foi no campo que ele pediu desculpa, e a nossa torcida, como grande que é, soube aceitar e foi bonito ver esse pedido de desculpa e essas pazes. Acho que ficou tudo resolvido, na minha opinião. O que aconteceu no Allianz Parque não é apenas uma mancha no nome do Palmeiras, é uma ferida aberta no futebol sul-americano. Durante o jogo contra o Cerro Porteño, um torcedor palmeirense foi filmado cometendo um gesto racista em direção aos torcedores e membros da delegação do time paraguaio. Um ato nojento, revoltante, que circulou nas redes sociais com imagens claras, explícitas e inaceitáveis. E não tem desculpa. Não tem contexto. Não tem foi sem querer. Racismo é crime. E quando parte de dentro de um estádio, de um ambiente que deveria ser de paixão, alegria e diversidade, a vergonha se torna ainda maior. A Conmebol, entidade máxima do futebol sul-americano, abriu imediatamente um procedimento disciplinar para investigar o caso. Vai analisar as imagens, ouvir o clube, aplicar o que manda o Código Disciplinar, que já prevê uma multa de pelo menos $100 mil em situações de discriminação. Mas a questão aqui vai muito além do dinheiro. Vai da imagem de um clube, da reputação de uma torcida, do exemplo que se dá para o mundo inteiro. O próprio Palmeiras se posicionou, dizendo que está trabalhando para identificar o autor do gesto usando o sistema de biometria facial e câmeras de segurança. Afirmou que, ao localizar o responsável, ele será banido da plataforma de ingressos e do programa de sócio-torcedor Avanti, além de registrar um boletim de ocorrência. Agora é hora de ver se isso vai se cumprir, ou se vai ficar naquelas promessas vazias que a gente já está cansado de ver. Porque o racismo não pode ser tratado com nota de repúdio. Ele precisa ser combatido com atitude. E a cobrança agora é por justiça. A Conmebol não perdeu tempo. Assim que o vídeo começou a rodar nas redes sociais, a entidade máxima do futebol sul-americano abriu um procedimento disciplinar contra o Palmeiras. O motivo? Discriminação racial cometida por um torcedor durante uma partida oficial da Libertadores. E aqui não tem margem para dúvida. O Código Disciplinar da Conmebol é claro,
se houver manifestação racista, o clube pode ser punido com multa de no mínimo $100 mil. E mais, o artigo 15 desse mesmo código prevê a possibilidade de redução da sanção, caso o clube colabore com o processo de investigação. É exatamente nessa linha que o Palmeiras tenta se posicionar. O clube divulgou uma nota dizendo que já recebeu as imagens, que está usando o sistema de biometria facial e câmeras de vigilância do Allianz Parque para identificar o autor. Prometeu ainda bloquear esse torcedor da plataforma de ingressos e bani-lo do programa Avanti, caso ele seja sócio. Além disso, disse que vai registrar um boletim de ocorrência, o que dá um tom mais formal à resposta. Mas será que vai cumprir tudo isso? E mais, será que a Conmebol vai pesar a mão como pesou em outros clubes brasileiros que passaram por situações parecidas? Porque quando o racismo parte de um torcedor estrangeiro contra brasileiros, como foi com Talleres contra o São Paulo e o Sporting Cristal contra o próprio Palmeiras, a punição parece mais leve, mais simbólica. A pergunta é: a Conmebol vai manter o mesmo rigor agora que o agressor é brasileiro? Porque justiça de verdade precisa ser feita sem escudo, sem camisa, sem proteção. É hora de mostrar que o combate ao racismo não é seletivo. Que não importa se o agressor é da nossa casa ou de fora dela. O que importa é que o crime seja tratado como crime. E se for provado, que o clube pague a conta, sim. Porque só com punição real é que a gente vai extirpar esse tipo de atitude nojenta dos estádios da América do Sul. Torcedor que ama o futebol de verdade sabe, não existe gol bonito que justifique racismo. Não existe rivalidade que sustente ódio. O que a gente viu no Allianz Parque é a prova de que ainda temos um caminho longo para percorrer. E esse caminho começa com atitude. Não é sobre Palmeiras. Não é sobre Cerro Porteño. É sobre o esporte que a gente ama estar sendo usado como palco para preconceito. É sobre um gesto racista que envergonha não só um clube, mas todo o futebol brasileiro. O Palmeiras, agora, tem uma responsabilidade enorme nas mãos. Não basta divulgar nota, não basta prometer punição. É hora de mostrar que o discurso e a prática andam juntos. Que não existe espaço para racismo nem no campo, nem na arquibancada, nem fora dela. E que o clube que se diz gigante precisa agir à altura do problema que apareceu dentro da sua própria casa. E a Conmebol? Ela precisa ser justa. Não pode punir com rigor quando é contra o Brasil e aliviar quando parte daqui. O peso tem que ser o mesmo. Porque racismo não tem nacionalidade, não tem bandeira, não tem desculpa. E se a gente, como torcedor, como povo, como sociedade, não se levantar diante disso, a gente vai continuar vendo cenas como essa se repetindo. Não dá mais. O futebol é preto, branco, indígena, mestiço, é do povo. E enquanto houver uma única voz fazendo gesto racista em arquibancada, nenhuma vitória vale a pena. Que esse caso não acabe em pizza. Que esse torcedor seja banido. Que o clube seja punido. E que o futebol volte a ser o que ele deve ser: paixão, luta, emoção e nunca, jamais, discriminação. Se você também acha que racismo no futebol tem que acabar de verdade, comenta aqui embaixo. Racismo é crime, não provocação. Se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. E compartilha esse vídeo para que mais gente veja o que realmente importa no futebol: respeito. Tamo junto, na luta e na voz. Até o próximo vídeo.